pelo Maranhão virou alvo também nessa semana. Segundo a PF, ele tinha posição de liderança política e possível posto de comando dentro da organização criminosa. Para repercutir os possíveis desdobramentos dessa investigação, a gente conversa agora com o professor de processo penal, Luiz Requião. Professor, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao SBT News. Começo te perguntando quais são as implicações legais de um senador se tornar alvo nessa investigação ou em uma investigação da Polícia Federal, como foi o caso do senador Everton. Bom dia. Bom dia, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na SBT News. Primeiro, eu posso dizer que, obviamente, a implicação de um senador na investigação, e a gente precisa deixar muito claro que, por enquanto, o que está se tratando é apenas de uma investigação, não existe ainda uma ação penal, não existe ainda um desenvolvimento processual sobre isso, ainda estamos em fases investigativas, mas é óbvio que a partir do momento que se encontram alguns elementos que a gente chama de indícios mínimos, de elementos de prova, que envolvam o senador da República, obviamente, isso é grave, porque isso demonstra uma ligação entre um aspecto político e um aspecto penal, né? Então, se eu estou ali diante de uma investigação, sempre gosto de ressaltar, uma investigação de organização criminosa envolvida em desvios ilícitos, e dentro dessa investigação há algum elemento de envolvimento possível de um senador da República, obviamente que isso é grave, porque se demonstra, né, que há uma ligação muito mais profunda acerca desses desvios ilícitos do que meramente apenas um ato de pessoas que não tenham ali relações de poder significativas. Porque o senador da República, obviamente, ele tem aí possibilidades de influência muito maior do que qualquer outra pessoa dentro dessa esfera do que está sendo apurado até então, dentro dessa suposta organização criminosa. Professor, e quais são os possíveis desdobramentos imediatos dessa investigação para ele? Quais são os próximos passos também dos investigadores? Foram colhidos documentos, materiais? Isso pode corroborar a tese que está sendo levantada? Sem dúvida nenhuma. Então, como eu disse, ainda estamos num princípio, né, de investigação, tudo ainda baseado em suposições. Então, assim, é óbvio que a partir do momento que eu vou incrementando essas informações, isso pode, inclusive, gerar uma ação penal, e aí é sempre bom a gente ressaltar que, pelo fato de ser senador, a quem compete fazer todo esse exercício de análise, de verificação, tanto de autorizações solicitadas pela Polícia Federal, bem como de talvez uma futura ação penal, é o STF, é o Supremo Tribunal Federal, que é o competente legítimo para tratar de temas envolvendo senadores. E aí a gente precisa também ter muito cuidado, porque um dos pedidos da Polícia Federal foi, inclusive, de prisão preventiva, do qual o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, entendeu, no primeiro momento, que não caberia essa prisão preventiva, por ainda não ter um elemento suficiente de grande participação. Isso, inclusive, está dentro da decisão proferida pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, autorizando apenas, entre aspas, apenas, buscas e apreensões. Então, o que denota que, nesse primeiro momento, não há, para a Procuradoria-Geral da República, ainda esses elementos significativos para, por exemplo, a decretação de prisão. O que também, neste momento, demonstra que talvez ainda não tenha os elementos necessários para uma ação penal. Mas é óbvio que, com o desenvolver dessas investigações, se, por exemplo, houver algum tipo de delação premiada que possa, talvez, envolver o senador da República, talvez eu consiga ter os elementos necessários, inclusive, para fazer uma ação penal. Lembrando que, uma vez que o STF realize uma ação penal, melhor dizendo, uma vez que a Procuradoria-Geral da República realize uma ação penal e o STF admita essa ação penal, é preciso ainda passar pela Câmara, é preciso passar ainda pelo Senado, para que seja feito um controle dessa continuidade da ação penal ou não, porque assim determinou a Constituição Federal. É um caso parecido, né, professor? Assim, a gente já viu vários casos de
senadores, deputados que acabam sendo investigados, passam por todo esse processo penal e, no fim das contas, ou acabam perdendo o mandato e perdendo os seus direitos políticos, mas sabemos que é um processo longo para isso acontecer. Ainda é muito cedo para dizer quais serão as consequências dessa investigação para o senador Everton, até mesmo porque a gente acompanhou o início de uma apuração, né, desse possível envolvimento dele, como traz a Polícia Federal, nas fraudes do INSS. Sem dúvida. Então, assim, é claro que isso ainda, enfim, com investigações dessa monta, e o que se coloca é que era um sistema bem complexo. Então, situações dessa monta efetivamente denotam a necessidade de mais tempo. Eu sei que muitas vezes a sociedade exige respostas rápidas, mas quando a gente está tratando da esfera do processo penal e das investigações criminais, a rapidez muitas vezes atrapalha. Então, muitas vezes, essa necessidade de resposta jurídica, que nada tem a ver com respostas políticas, essa necessidade de resposta jurídica, que muitas vezes a população e a sociedade almeja, muitas vezes atrapalha. Então, para que essa investigação realmente tenha uma robustez de prova, denota tempo. É necessário que isso seja desenvolvido com mais cautela, com mais tranquilidade, ainda mais envolvendo, como eu disse, o senador da República, porque as implicações jurídicas são muito graves que pode gerar. Ele pode fazer a perda do mandato, como bem disse, ele pode perder os seus direitos políticos, ele pode ficar inelegível como efeito de uma condenação. Então, tudo isso, obviamente, necessita de uma apuração cautelosa, aprofundada, para que não haja aí nenhum tipo de injustiças, até porque, é claro, que isso acaba tendo impactos na vida política. A gente não pode esquecer que ano que vem também é um ano de eleição, então a gente também tem que ter essa cautela. Então, a Polícia Federal tem agido nesse contexto com muita tranquilidade, com muita cautela, e que é própria desse tipo de apuração, né? Então, assim, mas é todo um processo longo, como eu disse, ainda em havendo ação penal, em havendo aceite dessa ação penal pelo STF, ainda vai precisar que o Senado vote essa ação penal para saber se ela irá se desenvolver ou não. E aí a gente pode dar aqui um exemplo recente, né, do Ramagem, que passou por uma parte dessa quando foi julgado aquele núcleo. Então, um dos crimes, naquele caso, foram julgados antes do mandato, e os crimes que tinham sido julgados depois, a Câmara tinha, então, interrompido ali a continuidade daquele processo, exatamente porque assim determina a Constituição como uma forma de controle de poderes. Então, aqui é a mesma coisa. Então, é todo um processo que denota tempo. Então, repito, vai precisar fazer ação penal, o STF vai ter que aceitar a ação penal, o Congresso vai ter que autorizar que essa ação penal continue sendo desenvolvida, e em acontecendo isso, aí vai ter toda essa fase instrutória, que nós acompanhamos aí em todo esse movimento do 8 de janeiro, toda a instrução, oitiva de testemunhas, oitiva de testemunha de acusação, testemunha de defesa, prova, oitiva do interrogatório, manifestações orais. Então, tudo isso leva tempo. Isso não é rápido e nem pode ser muito rápido, porque isso pode gerar problemas futuros. Então, mas é óbvio que os impactos, e em tudo isso acontecendo, perda de mandato, perda de direitos políticos, inelegibilidade, todos esses efeitos, obviamente, podem acarretar, mas isso é um procedimento que denota aí um tempo maior, não é tão rápido quanto muitas vezes a sociedade exige. Professor Luiz Requião, muito obrigada pela sua participação. A gente conta contigo para continuar, né, apurando, entendendo passo a passo, não só desse processo, mas de outros também parecidos. Seja sempre muito bem-vindo ao SBT News. Eu que agradeço o convite, contem sempre comigo, é um grande prazer estar aqui, é uma grande honra estar aqui, acompanho vocês aí diariamente. Então, enfim, eu estou sempre à disposição, contem sempre comigo. Um grande abraço. Obrigada. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que Jair